Bom dia, meus queridos educandos, tudo bom? Vamos dar início a mais uma videoaula de geografia. Mas antes, deixa eu dizer para vocês que eu estou gravando com o tablet, tá horrível a visualização, tá? E vamos ver se dá para vocês entenderem aí. Então, preste atenção, anota o que for importante, porque nem tudo está no livro de vocês. Eu trago mais informação do que tem no livro de vocês. Hoje tem duas aulas, tá? Uma sobre a colonização e a regionalização do continente americano e a outra sobre relevo e hidrografia do continente americano. Vamos começar. Antes de mais nada, esse assunto está no livro de vocês, na página 72. Continente americano. É o segundo continente mais extenso do mundo. Estende-se no sentido longitudinal do Oceano Glacial Ártico até cerca de 1 quilômetro da Antártida. É separado dos demais continentes por dois grandes oceanos que o circundam, o Atlântico e o Pacífico. É constituído por duas grandes porções continentais, América do Norte e América do Sul. Entre elas existe uma estreita faixa de terra, istmo, que, com as Antilhas insular, forma a América Central. Insular quer dizer ilhas. Aí tem o mapa da América no mundo. Em rosa, né? Aqui assim, você tem o continente americano, que é formado pela América do Norte, América Central e América do Sul. O em branco ou rosinha clara, como vocês queiram, tem aqui Europa, a Ásia, a África, a Oceania e a Antártida. Esses são os 6 continentes. América Latina e América Anglo-Saxônica. Os anglo-saxônicos e os latinos. Se considerarmos a língua falada e os traços culturais impostos pelos colonizadores, a América pode ser dividida em América Anglo-Saxônica, Canadá e Estados Unidos, língua inglesa, religião protestante. América Latina, México, América Central e América do Sul. A língua falada é o português e o espanhol, a religião católica, língua mais falada, espanhol e português. Então, a América, o continente americano, culturalmente a gente pode estar dividindo ela em duas: América Anglo-Saxônica e América Latina. Aí está o mapa da América. O marrom, ó, Canadá e Estados Unidos são América Anglo-Saxônica. Do México para baixo temos a América Latina, que foi colonizada por povos de línguas latinas. Já os da América Anglo-Saxônica foram colonizados por colônias ingleses. Colonização de exploração. A gente já sabe que foi a da gente aqui, né? A parte sul, principalmente o Brasil. O continente americano. Primeira área colonizada e organizada para atender às exigências e aos interesses comerciais do capitalismo. A partir do século XV e XVI, o Estado-nação começaram a retirar de suas colônias tudo que podia de valioso. Introduzir o cultivo de vários produtos de alto valor no mercado europeu, como a cana-de-açúcar, o algodão e o tabaco. Utilizaram mão de obra escrava dos indígenas e posteriormente dos africanos escravizados. Colonização baseada na retirada de recursos e riquezas naturais das colônias com o uso de mão de obra escrava. Colonização de exploração. Colonização de povoamento foi posta em prática nos Estados Unidos da América e no Canadá, diferentemente do que ocorreu na maior parte do continente. Os ingleses fixaram-se entre os montes Apalaches e a costa atlântica, organizando-se 13 colônias. Colônia do Norte, Nova Inglaterra. Seus habitantes dedicaram-se à agropecuária.
praticada em pequenas propriedades, e ao desenvolvimento de atividades artesanais para atender às necessidades locais. Aí tem as 13 colônias pertencentes à América do Norte no século XVIII. Os franceses estabeleceram-se no sudeste do atual território canadense, região que se passou a ser chamada de Nova França. Por longo tempo, as atividades mais importantes desenvolvidas nestas áreas foram a caça de animais de peles raras, a pesca e a comercialização desses produtos. Colônia do Sul. O clima subtropical favorecia o desenvolvimento de culturas agrícolas, atividades que atendiam aos interesses do comércio europeu. O modelo de colonização do Sul não se diferenciou daquele que havia sido implantado na América Latina. As relações de dependência na América. Apesar de haver conquistado independência política, a maioria dos países americanos ainda não conseguiu obter a independência econômica e cultural. Os Estados Unidos da América exercem influência sobre um grande número de países, tanto em termos políticos como em termos econômicos e culturais. Os valores culturais norte-americanos estão presentes em várias partes do mundo, expressos na forma de vestir, na música e na alimentação, entre outros elementos. Então, assim, nós acabamos adquirindo a cultura norte-americana e achamos isso lindo, né? Tanto a forma, as músicas, o modo de se alimentar e de se vestir, principalmente a alimentação e a música. Canadá, país desenvolvido, é relativamente dependente dos Estados Unidos da América no aspecto econômico. Sua população desfruta de boas condições de saúde, alimentação, habitação e educação. A América Latina não é um conjunto homogêneo de países subdesenvolvidos. Alguns fatores acabaram provocando uma diferenciação de ordem econômica e social entre os países latino-americanos. O tempo de duração do processo de colonização, a maneira como se desenvolveu esse processo, a forma de integração no mercado internacional após a independência política, as formas de aproveitamento dos recursos naturais, a maneira como as riquezas foram distribuídas, o volume de dinheiro investido em educação e saúde, entre outros aspectos. Você tira aí Cuba, né, que tem um nível de educação altíssimo. América Latina, o subdesenvolvimento no continente americano. A divisa entre os Estados Unidos e o comércio A divisão entre os Estados Unidos e o México não é apenas a área limítrofe entre esses dois países. É também a divisão entre a América desenvolvida anglo-saxônica ao norte e a América subdesenvolvida latina ao sul. Os países da América Latina compõem uma parte da periferia do sistema capitalista, subordinando-se aos interesses das potências econômicas mundiais de acordo com a divisão internacional do trabalho. Limítrofe, que se situa nos limites de uma região. Alguns dos indicadores da diferença entre essas duas Américas são as taxas de mortalidade infantil e a esperança de vida. Observe a tabela a seguir. Vamos lá. População, mortalidade infantil e esperança de vida em duas Américas. População total em 2005, milhões de habitantes. América anglo-saxônica, 330.048 bilhões. América Latina, 560. Olha a diferença. Mortalidade infantil de 2000 a 2005 era de 6,0 na América anglo-saxônica e 22,5 na América Latina. A esperança de vida média era de 2000 a 2005 era de 78 anos a 77 anos na América anglo-saxônica,
Na América Latina, de 71 a 72 anos. Temos um mapa, as indústrias de ponta no mundo inicial. Né? Você repare que os países mais desenvolvidos você tem na América, nos Estados Unidos, no Canadá e alguns países europeus. No Brasil, São Paulo. O mapa revela uma forte concentração das indústrias de ponta nos países desenvolvidos. Os produtos fabricados por essas indústrias são de valor bastante elevado e, ao serem exportados, geram lucro consideráveis para seus países. Os países subdesenvolvidos caracterizam-se pela dependência tecnológica, cultural e financeira em relação aos desenvolvidos. Na prática, a dependência é, em parte, representada pela necessidade de investimentos realizados por empresas multinacionais, por empréstimos concedidos pelos governos e bancos dos países desenvolvidos pela importação de bens de alta tecnologia, pela remessa de lucros das empresas transnacionais instaladas nestes países, pela influência na cultura e nos modos de vida das sociedades latino-americanas. Entre os países do Sul, os latino-americanos estão entre os que possuem